professora Irlaiane Mendes, da disciplina de Geografia, e venho aqui falar um pouco para vocês, alunos do 7º ano, sobre a formação e regionalização do território brasileiro. Antes de tudo, é importante entender o porquê de estudar geografia. Essa resposta para essa pergunta está perto de você, está na paisagem que você vê todos os dias, na forma como você se relaciona com as outras pessoas e com o meio em que vive, e nas diferenças sociais que percebemos ao nosso redor. A formação e regionalização do território brasileiro. A formação do extenso território brasileiro é consequência de um longo processo de expansão, resultante do contato entre povos locais e colonizadores europeus. Ao estudar esse processo, devemos lembrar que os colonizadores portugueses foram se aproximando das terras em que hoje constituem o Brasil e conquistando a área onde viviam cerca de 4 milhões de pessoas distribuídas entre mais de 1.000 povos diferentes, os indígenas. Bom, a distribuição desses povos no ano de 1500 está representada nesse mapa em cores. Em amarelo forte temos os Tupi-Guarani, em amarelo fraco temos o povo Gé, em azul temos o povo Aruaque, em verde fraco o povo Caribe, em marrom temos o povo Cariri, que ocupava uma pequena porção de terra, em cinza temos o povo Pano, em vermelho o povo Tucano, que também ocupava um território pequeno, em verde forte temos o Charruá, que também ocupava um pequenino território, e em rosa temos outros grupos que ocupavam grandes territórios. Bem, a formação do território. Ao fim do século XV, portugueses e espanhóis, entre outros povos europeus, lançavam-se em busca de novas terras para a colonização, chegando à América, onde dividiram o território, sendo que mais tarde as terras ocupadas pelos portugueses formariam o nosso Brasil. A expansão territorial. O território inicialmente dominado pelos portugueses expandiu-se, ultrapassando a linha estabelecida como o Tratado de Tordesilhas, que haviam delimitado apenas o que cabia aos espanhóis a oeste e aos portugueses a leste. Muitos fatores contribuíram para a expansão a partir daí. Podemos ver a formação desses territórios entre o século XVI ao século XX através desse mapa. Em amarelo temos o território ainda não ocupado no século XIX. Em verde bem forte temos a América Portuguesa no século XVI. Em verde um pouco mais fraco temos a América Portuguesa no século XVII. Em verde quase sumindo temos a América Portuguesa no século XVIII. E em um verde quase amarelo temos o território ocupado no século XIX. A exploração econômica do território. A exploração econômica do território é de grande importância para a ocupação realizada pelos colonizadores. Nas primeiras décadas de colonização das terras sul-americanas, os colonos portugueses não encontraram metais preciosos. Assim, começaram a explorar o pau-brasil ao longo do litoral para comercializá-lo na Europa. No século XVI, além da exploração do pau-brasil, a produção de cana-de-açúcar, principalmente no nordeste do território, começou a ganhar importância. A partir do século XVIII, a expansão da colônia acompanhou o crescimento das principais atividades econômicas, a produção de cana-de-açúcar em algumas áreas do sudeste, a pecuária em direção ao interior e a busca pelas drogas do sertão, que eram o guaraná, o urucu, o cravo, a canela, a salsa, entre outras, que eram exportadas para a Amazônia. A expansão pecuária pelo território e a expansão do ouro e diamantes foram as principais atividades que favoreceram o domínio das terras a oeste, já no século XVIII.
No ano de 1751, Portugal e Espanha assinaram o Tratado de Madrid, delimitando fronteiras bastante semelhantes às atuais. Esse tratado levou em conta o princípio da posse de terras, de modo que as terras ocupadas por Portugal passaram a lhe pertencer. No final do século XIX, desenvolvia-se no território um conjunto de atividades econômicas importantes, como a produção do café no Sudeste, de cacau e algodão no Nordeste e de borracha na Amazônia. Juntamente com a formação da nação, após a independência, essas atividades ampliaram o território do Brasil, que se consolidaram. Bem, é isso. Eu agradeço cada um de vocês e até a próxima aula.